Bom dia, sou o professor Everson. Vamos para mais uma aula de e-commerce. Pessoal, vamos começar a aula. Eu vou passar aqui para vocês hoje sobre os principais métodos de pagamento no e-commerce e suas vantagens, certo? Aí, durante a aplicação da aula, eu vou dar alguns exemplos de boas práticas e também de como você garantir uma segurança segura. É, A gente viu que o e-commerce, nas aulas anteriores, a gente viu o histórico do e-commerce, né? Primeiro a gente falou um pouco sobre a evolução do e-commerce, e daí depois, agora, a gente está falando agora sobre os métodos de pagamento, como que os métodos de pagamento acompanharam essa evolução do e-commerce, certo? As compras online elas se evoluíram para se tornar e se tornaram muito populares. Então, nas aulas anteriores, a gente chegou a ver que o e-commerce começou a se desenvolver. Estão me ouvindo, gente? Beleza. Que o e-commerce começou a se desenvolver lá na década de 70, tendo seu boom na década de 90 com a criação da Amazon, né? E daí depois ele foi evoluindo até chegar lá nos anos 2000 e começou a explodir, né? A gente viu que o e-commerce se fortaleceu, por incrível que pareça, durante a pandemia, que foi o período que a gente precisou começar a realizar as compras pela internet, é, pela internet e as entregas serem feitas em casa. Inclusive, quem mais se aperfeiçoou nesse método de compra foi os supermercados, né? A gente viu isso. E daí, aqui tem um pouco sobre os desafios, que é as questões de como confiança para o consumidor, né? Que é facilidade no uso de taxas. Então, assim, a gente vê hoje diversas dificuldades, né? Principalmente com a questão do pagamento, porque a gente não sabe como que o site pode se tornar seguro para, quer dizer, saber sabe, né? Mas às vezes a gente enquanto consumidor, né? Não tem a confiança de que o site seja seguro para colocar os nossos dados dentro daquela página. Então, é, isso acaba transformando a confiança que o consumidor tem na sua página de e-commerce, se ela não tiver os meios necessários, né, as seguranças necessárias para trazer uma facilidade, né, no processo de compra. Pagamentos no e-commerce, principais formas de pagamento. Então nós temos cartão de débito e crédito, né, que ele acaba sendo uma forma rápida e prática, mas envolve risco de fraude. Então, assim, se você colocar os seus dados do cartão de débito ou crédito no site, nunca esqueçam de verificar. Tá tudo bem aí, gente? Tudo certo, só fechamos aqui para poder ligar um pouco a TV que tá meio baixo. Ah, tá. Ah, beleza. É, Aí tem o cartão de crédito ou débito, né? É uma forma rápida e prática, porém ele envolve um pouco de risco, principalmente porque você tem que digitar seus dados na internet. A gente sabe que, dependendo do site, se ele não tiver um controle de segurança correto, você pode acabar tendo os dados vazados ou sofrendo alguma fraude, essas coisas. É, Assinaturas de Netflix exigem cartões para pagamentos recorrentes. Então eu coloquei um exemplo aqui, principalmente porque os streamings hoje em dia, eles utilizam muito o cartão de crédito e débito para poder a gente realizar os pagamentos do serviço deles. Mas provavelmente, muito, muito seguro disso, que o Pix ele vai entrar como forma de pagamento dessas plataformas. Assim como já entrou como forma de pagamento da Shopee, da Amazon, da Shein e de várias outras plataformas de compra e venda de produtos. Aí o Pix, ele é o pagamento instantâneo, né, sem taxas para o consumidor e cada vez mais popular no Brasil. Acredito que todo mundo aí utiliza Pix, né? É impossível, acho que hoje a gente encontrar. Quer dizer, claro, eu conheço gente que não tem Pix, mas é,
do meu círculo social e do círculo social de todo mundo, a maioria sempre vai utilizar o Pix. Até porque o Pix já tem mais de 190 milhões de usuários aqui no Brasil. Deve ser mais. Isso foi a última vez que eu vi. Então, pequenos negócios que aceitam Pix para reduzir custos e taxas bancárias. Isso é bem importante, gente. Por quê? Quando você utiliza o Pix como forma de recebimento, o Pix ele tem um benefício que ele não vai cobrar a taxa de pagamento. Porque funciona assim. As maquininhas que são as empresas que são detentoras das maquininhas de pagamento, por exemplo, Visa, Mastercard, elas cobram uma taxa do comerciante para você passar o cartão. Então, por exemplo, se a sua compra dá R$ 100, 90 fica para Visa ou para Master. E o restante vai para o anunciante, para o comerciante. Mas existe a questão do Pix, ele não cobra taxa nenhuma. Então, se o comerciante tiver o QR Code lá para pagar com Pix, ele vai lá e paga e vai receber os R$ 100. Inclusive, uma das questões lá que o Trump veio investindo contra o Brasil naquelas tentativas que ele está fazendo das taxações, é justamente porque o Pix ele não está. As grandes corporações que são de lá, Visa e Master, que são da Califórnia, estão cobrando muito a questão da utilização do Pix no Brasil, porque caiu a receita deles aqui, né? E aí, justamente porque o Pix veio para facilitar a nossa vida, facilitar a vida de todo mundo, e também é um método de pagamento 100% brasileiro, né? É, Aí aqui, continuando. Aí temos também boleto bancário, que não sei se vocês já utilizaram, mas a gente imprime. A gente gera o boleto e daí depois é só realizar o pagamento através do código de barra. Esse boleto geralmente tem duração de 1 ou 2 dias o vencimento. Então você pode fazer a compra, gerar o boleto e pagar daqui 2 dias se tiver a data de vencimento com 2 dias. O único problema é que enquanto você não pagar, né? Enquanto não debitar, não é concluída a compra dentro da plataforma. Algumas lojas online oferecem desconto no pagamento via boleto. Gente, esse desconto atualmente ele já está em queda, assim, sabe? Principalmente porque eles preferem pagamento via Pix. Justamente pelo fato que cai na hora e o boleto ainda tem um tempo de débito dele, né, do banco. E justamente que é uma forma de incentivar as pessoas a deixarem de pagar no boleto bancário. Porque para o comerciante, enquanto não cair, não for dada baixa no boleto, ele não vai conseguir receber. Aí temos carteiras digitais, daí tem o PayPal, Mercado Pago, Google Play, Apple Play. Alguém utiliza alguma dessas carteiras digitais? Legal. É, Eles facilitam a compra sem necessidade de digitar dados toda vez. O Google Pay e a Apple Pay, a Apple Pay, quem tem o celular da Apple, ele já fica salvo no seu próprio celular. Quem tem celular do Android e tiver o Google Play, fica salvo no Android mesmo. É, Eles facilitam principalmente para poder realizar o pagamento de streamings, né? Se você tiver lá a carteira digital, você cadastra seu cartão lá e fica salvo. Mas também tem que ter muito cuidado, porque se você deixar aberto a sua página em qualquer outro lugar, por exemplo, tá numa lan house, acho que ninguém vai em lan house hoje, mas em laboratório, num laboratório de informática, e você foi lá e abriu alguma coisa com o seu login e logou no Google com o seu login. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque se tiver com seus dados do cartão logado lá, esses dados podem ser usados para fazer compra. Então, sempre se certifiquem de que quando vocês estiverem utilizando um aparelho externo ao que vocês não utilizam com frequência,
se certifiquem de terem saído de todas as, as plataformas e Google e tudo para não vazar nenhum dado seu referente a seus a dinheiro ou qualquer outra coisa, né? E o PayPal ele protege do consumidor com políticas de reembolso em caso de problema. É, o PayPal é bem legal porque toda vez que você realiza o pagamento por lá, se caso teve algum risco, alguma coisa que deu errado na transação, ele faz o reembolso integral do valor. Aí nós temos aqui criptomoedas, que acho que a criptomoeda, ela iria, diziam que ela ia se tornar o dinheiro do futuro, né? Só que daí hoje em dia a gente já está vendo que é, existe um grande furo nessa questão da criptomoeda, principalmente porque a gente não tem como rastrear o dinheiro. E isso acaba sendo uma porta de entrada muitas vezes para lavagem de dinheiro, né? O Bitcoin, por exemplo, é bem legal como que funciona. Você guarda o dinheiro em um drivezinho e você pode levar ele com você. E daí você só abre e transfere para sua conta. Só que tem um problema que é, se você criar uma senha, por exemplo, eu vi a história de um cara que está com 30 milhões num drive, 30 milhões de bitcoins num pendrive e ele não consegue acessar. E a última tentativa dele, era um americano, inclusive. A última tentativa dele de lembrar a senha. Se ele lembrasse, ele ia perder o dinheiro para sempre. Porque ele não conseguiu. Ele errou duas das três tentativas de senha já. Aí ela é pouco comum, mas algumas empresas aceitam pagamentos em Bitcoin ou outra moeda. Como eu falei, né? O Bitcoin eu acho que é uma moeda que tem bem polêmica, né? Principalmente por essa questão você pode lavar muito dinheiro com ela, mas se eles continuarem aceitando, não vai ter problema algum. Algumas lojas internacionais aceitam Bitcoin como forma de pagamento segura e descentralizada. Porque para você realizar esse pagamento descentralizado e seguro, você tem que ter um servidor próprio para armazenar os dados. Porque se você tiver um servidor que é alugado diretamente na internet, todos os dados podem ser vazados. Aí nós temos aqui riscos do e-commerce, né? Então tem a questão do roubo de dados bancários por sites falsos e tudo mais, fraudes em cartões de crédito e pagamentos não reconhecidos. Pessoal, alguém aí da sala já conhece alguém ou já sofreu alguma fraude no cartão de crédito ou débito? E aí? Ni- ninguém teve os dados roubados assim do cartão de crédito ou débito ou cartão clonado, alguma coisa assim? Não. Sorte de vocês. Já tive meu cartão do Bradesco clonado e aí realizaram uma compra, um empréstimo de R$ 500 na época. Na época eu tinha 18, 19 anos. Então, assim, a internet não era tão segura também, né? Mas na época R$ 500 era muita grana. E aí eu tive um problema enorme com o banco para recuperar esse dinheiro. E a mesma coisa é essa questão das fraudes, né? Tem gente que imita o site da empresa original. Você acha que está comprando na empresa certa, na página certa, e está comprando uma página completamente completamente igual, só que falsa. E aí você digita os seus dados lá e acaba perdendo eles acabam transferindo tudo que precisa para eles. Aí também tem a questão de pagamentos não reconhecidos, né? Mas isso hoje em dia já está diminuindo bastante, principalmente com o Pix. Medidas de segurança no pagamento online. Então, assim, a criptografia de dados, que ela protege informações dos clientes, impedindo acesso não autorizados. Essa criptografia de dados, ela inclusive é a mesma criptografia que que a Meta está utilizando no WhatsApp, para não vazar conversas. Autenticação em dois fatores. Uma é autenticação com senha e a outra é reconhecimento facial.
Isso é bem importante, principalmente pelo reconhecimento facial, garantir mesmo que é você mesmo que está realizando aquela compra, né? E também o token, né? Que você utiliza, substitui números de cartão por códigos aleatórios. Tem banco que utiliza, não sei se eles ainda estão utilizando, porque agora eles não usam mais a biometria. Mas o Bradesco costumava utilizar o token, o Itaú utiliza o token, o Banco do Brasil ele tem a digital. Aí, medidas de segurança no pagamento online, né? Monitoramento de fraudes. Então, as empresas elas analisam padrões de compras suspeitas para evitar os golpes. É, muitas vezes, principalmente as empresas que monitoram essas páginas de e-commerce, né? Que é uma empresa do governo que é relacionado ao Banco Central. Eles fazem um monitoramento, principalmente para ver o padrão de compra da pessoa. Se eles veem que a pessoa está fazendo um padrão, está tendo um padrão de compra aquém do que você recebe, eles provavelmente a Receita vai entrar em contato com você para ver o que está acontecendo, da onde que surgiu esse dinheiro, e ou se no caso ali você não está sofrendo um golpe de alguma outra pessoa, certo? Daí temos a certificação PCI DSS, desculpe, são normas de segurança internacionais para pagamentos de cartão. Essas normas de segurança internacionalizadas são bem importantes, principalmente porque quando você entra numa página de internet, uma página internacional, aqui no Brasil você tem lá embaixo na página das páginas de e-commerce, que daí eles garantindo que é seguro e que tudo mais. Só que nas internacionais é mais complicado você conseguir fazer esse filtro, né? Aí nós temos aqui boas práticas para compra segura, então verificar se o site é seguro. E daí ali, se ele tem um cadeado no navegador, sabe? Quando vocês vão acessar o navegador do Google, ele tem que ter um cadeadozinho no canto. Porque se ele não tiver o cadeado, ele não é um site com confiança, não é página com confiança. Então é importante vocês verificarem essas coisas, sabe? Também todas as páginas de confiança elas iniciam com HTTPS. Então é importante vocês lembrarem disso para poder manter o nível de segurança no seu. Se você, por exemplo, clicou lá e daí vai aparecer essa página não é segura, muitas vezes é importante vocês seguirem a recomendação e não entrar. Porque se vocês entrarem, pode também trazer vírus e outras coisas para o celular de vocês ou para o notebook. Nunca compartilhem código de verificação. Isso aí é como se fosse a senha de vocês, entendeu? Então não façam isso. Principalmente, não sei se vocês já viram lá, quando vocês vão logar no Google de outro aparelho, ele pede esse código de verificação que vai para o seu aparelho original. Então é importante vocês tentarem evitar, né? Compartilhar isso aí. E utilizar questões virtuais temporários para evitar clonagem. O Itaú, por exemplo, ele consegue gerar um cartão temporário para você. Então você pode pegar esse cartão temporário, realizar a compra e depois o cartão vai sair automaticamente. E aí o que acontece? Os dados daquele cartão também não vão valer mais. Então vai evitar de ocorrer alguma fraude através dos seus dados de cartão, certo? Aí, quando as boas práticas são para lojistas, elas oferecem métodos de pagamento seguro, Pix, cartão e carteiras digitais. Usar plataformas confiáveis de e-commerce com certificação de segurança, isso é bem importante. E informar também os clientes sobre golpes comuns e como evitá-los. Então, assim, se você tiver alguma certificação, é importante você deixar isso sempre estampado para que o cliente consiga ver. Porque quanto mais confiança o cliente tiver em você, maior vai ser a quantidade de vendas. É importante você
sempre trazer a confiança do cliente para suprir a necessidade dele e tentar resolver as soluções. Então, você tem que sempre informar os clientes sobre alguns golpes que possam acontecer caso ele não siga certinho o processo de compras, né? Então, por isso que é bom você ter a certificação de segurança e sempre estar demonstrando essa certificação de segurança. Pessoal, faltam... A aula acaba 9 horas? 9h10, 9h05? 9? Beleza. Eu tenho aqui uma atividade para vocês fazerem. Vocês podem se dividir em times de até 4 pessoas, né? Vocês vão criar uma loja virtual fictícia, definindo o seu produto, a forma de pagamento e as estratégias de segurança e diferenciais competitivos. Então, assim, vocês vão pegar... Eu acho que para ficar mais fácil, como falta pouco tempo para acabar a aula, pode fazer sozinho mesmo, não precisa se juntar em grupo, tá bom? Aí vocês vão fazer o seguinte, eu quero ver a criatividade de vocês com relação a essa questão de criação de material. Então, vocês vão criar uma loja virtual fictícia, daí vocês vão pegar e definir um produto. Se ele vai ser serviço ou vai ser um produto tangível, né? Eu recomendo, geralmente, por exemplo, se for um serviço do quê? Se vai ser um serviço de entrega, vai ser um serviço de... por exemplo, oferecendo seus serviços para lavar, por exemplo, lavar de diarista. Inclusive, hoje em dia, as diaristas fazem muita página, estão fazendo páginas, sites na internet para oferecer seus serviços. Isso eu achei bem legal. Vocês podem utilizar também para produto, por exemplo, um serviço de distribuição de ração para cachorros e gatos. E daí os produtos você podem pegar, sei lá, leite, podem pegar uma comida, um lanche, um fast food. Isso daí vai depender do que vocês vão querer fazer. Aí, as formas de pagamento, aquelas que eu linkei, vocês vão ver qual vocês vão escolher, qual que vai ser a principal, né, a forma de pagamento da sua loja, fictícia virtual, e a estratégia de segurança. Então, vocês vão ver quais certificações de segurança vocês vão colocar lá, tá? E diferenciais competitivos. Aí, os diferenciais competitivos são as estratégias. Pessoal, só para avisar vocês, aí essa atividade pode ser feita em dupla, então. E aí vocês vão postar lá no Classroom, que vai ser uma das primeiras atividades do trimestre, tá bom? Podem ficar tranquilos. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. E aí, provavelmente, na semana que vem, a gente volta em aula para ver certinho o que vocês estão fazendo, o que vocês já desenvolveram dessa atividade, porque ela vai ter um passo a passo. Cada aula ela vai sendo acrescido de alguma coisa dentro do e-commerce. Então, é como se fosse um projeto até lá o dia 15 de setembro, certo? Aí, dia 15 de setembro é o prazo final. Deixa eu até tem que dar uma olhada lá, mas se não me engano, daí é o prazo final para entregar essa primeira atividade, tá bom? Qualquer coisa eu tô aqui. Pessoal, então eu já vou dar prosseguimento para o fim da aula. Estão me ouvindo? Oi? Alguém pode sinalizar para mim se está ouvindo ou não? Beleza. Então, façam o trabalho, essa primeira parte do trabalho. Semana que vem a gente vai dar continuidade com esse mesmo trabalho que vocês estão fazendo. Então, vocês vão, durante uma semana, fazer essa primeira parte de criar a loja virtual fictícia, definir qual que vai ser o produto. Aí vocês vão ver quais são as formas de pagamento, as estratégias e os diferenciais competitivos. Na semana que vem, eu vou passar o outro conteúdo relacionado a isso, e aí vocês vão ter mais uma semana para fazer o restante do trabalho, beleza? Então, boa semana para vocês, boa aula e até semana que vem. Tchau, tchau.